Segunda, 26 de agosto. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Ouça Marcos 11, 12 a 26. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Pergunta 2. Qual é o significado dos eventos relatados nesses versos? De manhã, vindo de Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até ela para talvez encontrar alguns frutos precoces. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a fome. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus, mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos os animais para sacrifícios, uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. E Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Jesus ligou 2 passagens do Antigo Testamento como uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses 2 relatos são a 4ª história em formato de sanduíche registrada em Marcos. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo, que se cumpriram em Cristo. Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer?